Bora começar a fazer mais uma make. Eu tenho o costume de passar base com as mãos, apesar de ter produtos, pincéis pra passar base. Isso é o que não me falta. Mas eu quero criar o costume de passar a base com algum item, ó. Eu tenho essa esponjinha aqui, eu tenho essa. Tenho outros pincéis também que dá pra passar base. Tenho esse aqui, que é um kabuki. Tem pincel de blush também, que também tem um truquezinho pra passar base com ele. Vários itens, mas eu quero me habituar a não utilizar mais os dedos. Até pra quando eu estiver maquiando outra pessoa, se algum dia eu for maquiar algum familiar e tudo mais, eu não estar utilizando as mãos, né? Pra pregar prática na ferramenta, a gente tem que utilizar ela. Então, eu vou passar a minha basezinha, que a gente já escolheu a base ideal. Você já aprendeu a escolher a base ideal no vídeo anterior, então se não assistiu, corre lá e assiste. A base que eu vou usar é a 190, tô no Glow da Candice Berenice. Como eu falei que dava pra aplicar com o pincel de blush, eu vou tentar usar o pincel de blush hoje pra mostrar pra vocês como que é a aplicação. Eu vou usar esse pincel aqui da Sabrina Sato, que ele é bem acessível, encontra em vários lugares, até tô pensando em revender ele também. Então, eu vou utilizar ele pra tá aplicando a base. É um pincel de blush, e quando a gente tá iniciando na maquiagem, às vezes a gente não pode gastar muito, então vamos tentar usar pincéis baratinhos nesse vídeo aqui. Vou tá aplicando a base. Se quiser, pode tá umedecendo esse pincel aqui com uma bruma também, mas eu aconselho lavar depois se fizer isso. Nesse lado aqui, eu vou aplicar primeiro e depois, no lado de lá, eu vou umedecer pra ver se dá alguma diferença. A gente vai aplicar o pincel dando leves batidinhas, assim. Depois, a gente vai polir essa base, girar o pincel de blush. Lembrando que o ideal não é aplicar a base nos olhos, tá? Evita, principalmente se estiver fazendo em outra pessoa. Aqui eu tô me olhando no vídeo mesmo, por isso que o meu olhar desvia. Então, a gente vai fazendo esse movimento aqui de polir. A testa, se quiser, pode passar, mas eu não procuro não passar muito na testa, não. Na testa eu dou a preferência para hidratantes, protetor solar. E aí, o restante da base eu passo na testa. Aqui eu acabo às vezes penteando assim, só por costume mesmo. Mas nada de produto concentrado na região dos olhos. Por quê, gente? Porque dependendo do clima, da temperatura que tiver, pode suar, pode escorrer, pode entrar dentro dos olhos e pode não ser nada agradável, pode arder e tudo mais. Então, não é aconselhável, tá? Aplicar a base, produtos cremosos demais, líquidos demais, na região dos olhos. Pronto. Ai, gente, agora sim, valeu a pena ter feito aquele passo a passo para escolher a base correta. Agora, desse lado aqui, eu vou aplicar, vou umedecer com a bruma o pincel. E vou fazer o mesmo processo, é que eu quero ver qual a diferença que vai dar. Apliquei a base aqui. Agora, eu vou depositar. Depois eu vou dizer qual que eu achei, qual forma de aplicar que eu achei melhor. E agora eu vou polir. Às vezes eu troco de mão um pouquinho, porque cansa, né, o braço.
legal da maquiagem é não ter pressa. Não ter pressa. Quando a gente aplica a bruma no pincel, a base automaticamente fica mais líquida. A sobrancelha fica um pouquinho mais bagunçada, porque daí, ó, pega umidade, né? Agora eu vou dizer as minhas impressões, o que eu achei. Eu achei melhor aplicar sem umedecer o pincel, na minha opinião. Tá? Mas como a maquiagem é algo pra deixar a gente livre, né? Pra a gente fazer, usar nosso rosto como tela, pra gente pintar como a gente achar melhor. É a critério de cada um. Mas eu preferiria passar sem umedecer o pincel. Eu achei que aqui onde eu umedeci o pincel, deu uma craqueladinha, não espalhou muito bem. Acredito que batendo com a esponjinha vai melhorar. Vou bater a esponjinha aqui, ó. Mas daí eu acho que o trabalho fica mais demorado, sabe? Eu acho que aplicando com... Acho que umedecendo faz ter um passo a mais na maquiagem, na hora da pele, de fazer a pele. Que aí a esponjinha, ela absorve essa umidade e vai sentar mais a base. Já nesse lado eu não acho a necessidade de fazer isso. Eu fiz aqui. Ok, pele preparada. Hoje a minha intenção é não fazer muito contorno, muita coisa. Claro que eu faço muitas vezes, né? Principalmente quando eu tenho aquele aspecto fantasminha, que eu sinto mais necessidade de fazer contorno. Mas como eu achei uma base ideal para o meu tom de pele neste momento, nessa temperatura, nessa estação, então eu vou procurar não usar contorno hoje. Eu vou pentear então a sobrancelha, principalmente esse ladinho aqui que foi o que mais bagunçou. Definitivamente não molharia de novo o pincel. Então agora eu quero usar essa paleta dos sonhos da Candice Berenice, que eu quero explorar bastante as paletas que eu tenho, criar vários looks, várias coisas pra ir treinando. Às vezes a gente assiste uns programas, uns vídeos e vai se inspirando e vai tentando fazer. Às vezes a gente não faz exatamente igual, mas todo passo a passo que a gente faz, a gente já vai evoluindo na nossa habilidade. Essa paleta tem cores maravilhosas, incríveis, e eu gosto de fazer o vídeo de maneira intuitiva. Eu vou ver qual cor que eu vou me conectar hoje pra fazer o vídeo aqui pra vocês. Vamos começar. O blush dela, ele é bem pigmentado, então eu pego um pouquinho e vou passando assim devagar. Ó, já deu uma chineladinha aqui. Pro vídeo, às vezes até nem tem problema, mas pra sair na rua, daí fica mais visível. Tudo na make é questão de paciência, né? E gostar de se maquiar. Olha, ficou bem legal. Deu
um viço, uma carinha de saúde. Como dá uma alegria, né? Eu fico muito alegre. Minha feminilidade grita: ai, que legal, que lindo. Agora eu vou passar aqui no outro lado também. Gente, às vezes eu queria ter o hábito de acordar umas 5 horas da manhã. Porque é tanta coisa que eu quero fazer de manhã, antes de sair, de ir pro trabalho, antes de levar as crianças na escola, antes de começar as tarefas de casa, dependendo do dia, né? Que é tanta coisa que eu quero fazer, por exemplo, acordar, né, orar, me exercitar, tomar meu banho, preparar o café da manhã. Eu queria conseguir fazer tudo isso, mas para mim fazer tudo isso antes das tarefas principais da manhã, eu precisaria acordar umas 5 horas da manhã, imagina, gente. Às vezes, o mais importante é a gente fazer o que dá e manter a nossa sanidade mental, fazer uma coisa de cada vez, né? Mas criar o hábito de se arrumar é muito bom. É um autocuidado, ajuda a gente a realizar as próximas tarefas de uma maneira mais agradável, com autoestima mais elevada, com humor melhor. Quando a nossa autoestima está elevada, a gente fica com humor melhor, né? É isso, tá bem esfumado. Aqui presencialmente eu consigo ver muito mais blush do que no vídeo. Mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Agora eu vou passar um pouquinho de iluminador. Deixa eu pegar aqui Vou usar esse lequezinho aqui pra passar o iluminador em forma de zigue-zague. Eu aprendi com uma treinadora do Boticário a passar assim. E agora eu tô amando passar o iluminador assim, dessa forma, no zigue-zague. Acho que ele fica muito mais natural. Hoje eu dei uma pesadinha aqui na mão, mas não tem problema. Daí a gente concentra mais iluminador aqui, ó, na têmpora e vem espalhando aqui. Aqui no ossinho, ó. No ossinho que a gente tem aqui. Prontíssimo. Deixa eu dar mais uma batidinha aqui no pincel de blush. Tá bom. Gente, eu vou usar essas 3 combinações aqui de roxo que eu ainda não usei. E eu vou usar essa combinação aqui, então. Eu vou pegar 3 pincéis pequenos. Vocês não precisam ter tudo este pincel, gente. Com o tempo vocês vão adquirir os pincéis, mas no início não precisa. Eu vou pegar 3 negocinhos aqui pra aplicar as cores. A cor principal, que é a cor da base, eu vou aplicar com esse daqui. Depois a cor do centro e a cor do lado interno. Primeiro eu vou pegar esse daqui. Ai, hoje eu não botei a fitinha, mas até tá bom. Às vezes eu não quero que a linha esteja marcada, bem marcada, às vezes eu quero. Hoje eu não quero que a linha esteja bem marcada. Então, eu vou depositar e esfumar, tá? Pode tentar esfumar assim, ó, pra cima, no sentido pra cima. Não precisa ser sempre em círculo. Vai depender do efeito que quer dar na make. Pode marcar bem o côncavo com essa cor aqui também. Ó, às vezes eu quero que a sombra realmente se funda com a pele. Às vezes eu não quero que fique marcado, sabe? Que fique um recorte assim visível. Às vezes sim, às vezes não. Vai depender do humor da pessoa. Dá pra pigmentar um pouquinho mais.
vocês viram que eu apliquei 3 vezes o pigmento. Se for para o dia a dia, eu quero que apareça bem no vídeo, mas se for para o dia a dia, acho que uma vez já é o suficiente. Agora eu vou fazer da mesma forma do outro lado. Pode usar uma esponjinha, alguma coisinha assim, se estiver fazendo em outra pessoa, para não estar passando os dedos, né? Pode fazer assim, ó. Mas a intenção minha hoje é que se funda, que fique bem sutil. Por isto, repito, eu não estou usando fita. Gente, eu não sou muito de usar roxo, mas quando eu uso roxo parece que eu me empolgo, sabe? Não sei explicar. Eu subo mais a sombra quando eu tô usando roxo. Agora eu vou com o próximo pincel e eu vou aplicar a sombra do meio. Eu vou aplicar bem na ordem como tá aqui. Normalmente eu aplicaria primeiro a mais escura, depois a mais clara. Mas eu vou aplicar a do meio, a mais clara primeiro, bem aqui no centro. Todos os três são tons de roxo, né? Agora, com essa daqui, eu vou aplicar no canto interno dele. E venho trazendo, assim, pra dar uma mesclada mesmo. Agora, deixa eu ver o que a gente vai fazer. Qual a criatividade, como a criatividade vai agir. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Eu tenho aqui alguns lápis Tiolis que eu quero ir testando também. Agora que eu tô com tempo pra testar. A gente sabe que no roxo também tem azul, então pra testar e treinar delineado, eu vou fazer o delineado com lápis azul. Então, eu vou fazer aqui de forma mais natural possível. Muita calma, muito cuidado nessa hora. A espalhabilidade desse lápis que não tô achando muito boa no momento. Não sei se foi a ponta dele que secou.
delineado feito de um lado, eu vou fazer da mesma forma desse lado também. Eu gostei mais dessa pontinha, então eu vou apontar o lápis pra ver se eu consigo deixar igual. Uma pontinha. Quebrou. Gente. Tá bom assim, por hora está bom assim. Algo que eu quase nunca uso, mas hoje eu vou usar, e quando eu uso também eu uso marrom, é o lápis de olho. E hoje eu vou passar o lápis de olho. Vou passar na linha d'água. Olha como ficou. Ficou assim. Meu lápis, a gente pode também tá dando uma esfumada com esses pincéisinhos aqui chanfrados. Aí vai ficar assim. Pesa um pouco olhar? Pesa. Por isso que eu quase nunca uso lápis de olho. Às vezes dá pra passar também uma sombra, se quiser, embaixo. Agora eu vou passar o meu rímel. Tá quase pronta a maquiagem. Pensando aqui qual batom será que eu vou usar. Eu não sei, gente. Vamos ver. Vou passar o rímel. Gente, principalmente quando a gente passa lápis nos olhos embaixo, a gente precisa passar o rímel nos cílios de baixo. Nem que seja um pouquinho, pra não ficar um aspecto achatado, retão. Não sei como explicar essa minha percepção visual, mas é o que eu acho que fica muito melhor quando a gente passa também o rímel embaixo. Nos dias que a gente usa o lápis de olho, tá? Fica sempre uma musiquinha na minha cabeça quando eu tô fazendo as make, mas eu nem sei o nome dessa música, nem acho, nem vi mais vídeo com essa música, né? Aquela música. Gente. Agora o batom, gente, o batom. Não sei se eu passo um batom mais presente. Ou se eu passo um batom mais nude, não sei. Vamos ver o que eu tenho aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui e já volto. Ai, os batons seria tão bom se os batons fossem transparentes, né? Pra gente não ter que abrir batom por batom na hora de se maquiar. Batom escolhido. Hoje eu vou usar esse batom aqui, Cobre Sunset, que ele é da Natura Faces. É muito bonitinho esse batomzinho aqui. Ele tem um espelhinho nele que raramente vai ser útil, tá? Sinceramente, porque a gente que é mulher tá sempre com espelhinho na bolsa, né? Mas vai, né? Por via das dúvidas, pode até ser útil. Mas eu nunca usei esse batom, o espelhinho do batom, só o batom. Agora eu vou usar ele aqui. Eu gosto do cheirinho desse batom, que ele tem um cheirinho de cacau. E eu acho isso muito legal. Um cheirinho bem do cacau mesmo.
agora eu vou quebrar aqui, ó. Que de manhã eu finalizei o meu cabelo, revitalizei, na verdade, né? Agora eu vou quebrar a dureza aqui do creme. Não tá muito duro, passei bem pouquinho creme hoje. Foi só pra revitalizar mesmo. E a gente vai amassando os cachos, ó. Já a dica aí pra quem é cacheada também. Não tá 100% seco na raiz, aí depois eu dou mais uma bagunçadinha na raiz dele. Mas se eu der uma bagunçada agora, que não tá 100% seco, vai ficar esfarelado. Que não é meu objetivo, quero que fique definido. Então aqui eu vou dar uma bagunçada mais adiante. Mas esse vídeo é de make, então close na make. Até o próximo vídeo.